Fala galera, começando mais um vídeo aqui, hein? E é o seguinte, fim de semana chegou, melhor momento aí pra ver o videozão do Zé. E hoje ele lançou uma luta que, véi, papo reto, essa aqui é uma das melhores lutas de Naruto, na minha opinião. Pelo menos fases de Naruto, né? Que deu pra perceber que ele pega aqui desde o começo da invasão ali dos Kages, tá ligado? E aí, ó, o Zé Renato, já no título, ele já fala tudo que é do Sasuke, ele acha que é roteiro. Pro Zé Renato, o Sasuke deveria ter acabado no clássico, tá ligado? E aí, o que acontece? Sasuke e Kishimoto derrotaram o Danzo. Assim como o Naruto e o Kishimoto derrotou o Pain. Mas isso ele não coloca no vídeo dele sobre o Pain, porque você sabe muito bem que ele passa um pano gigante pro Naruto. Só que aqui no Sasuke, como ele não passa um pano, ele faz questão de deixar essa mensagem provocativa ao personagem, ok? Bora ver essa parada aqui, porque o Zé vai falar sobre a luta do Sasuke contra o Danzo, mas ele pega aqui desde a invasão do Sasuke, lá na cúpula dos Kages, que é muito maneira, e que o Sasuke sair vivo dali mostra o quão forte ele é, mas certamente o Zé Renato vai desmerecer, como sempre ele faz com o nosso querido Sasuke. Então vamos ver. Em cima da gente. Ego, o maior inimigo de Já, olha lá, ele falou uma palavra só, mano, já é... personagens da ficção. Uma palavrinha de 3 letras que já fez o Vegeta várias vezes capotar por quilômetros e depois segurar o bracinho esquerdo. Mas mais egocêntrico do que o Vegeta é o nosso amigo Uchiha Sasuke. Desde que Naruto Shippuden começou, o Sasuke vive altos e baixos várias vezes. Mais Me fala os altos aí, Zé, que você só mostra os baixos. baixos do que altos. Ele dá aquela assustada no time 7, depois ele derrota o Orochimaru, aí ele faz o grupo de amiguinhos dele. Não, derrota o Orochimaru muito maneiro. Ó, se liga. Ó que loucura, pra vocês verem. E aí ele... Dossiê do Zé Renato. Ele primeiro começa desmerecendo, falando que é mais baixos do que altos, certo? Aí, quando ele vai falar dos feitos do Sasuke, que é muito maneiro, como, por exemplo, ter derrotado o time 7 no começo do Shippuden, ou ter derrotado o Orochimaru, ele passa batidão, mano. Sendo que são um bagulho muito maneiro. Aí, quando é pra falar que o Sasuke se ferrou, dá uma moral. é o nosso amigo Uchiha Sasuke. Desde que Naruto Shippuden começou, o Sasuke vive altos e baixos várias vezes. Mais baixos do que altos. Ele dá aquela assustada no time 7, Dá uma assustada. Ele amassa o time 7 todo, dá uma assustada. depois ele derrota o Orochimaru, aí ele faz o grupo de amiguinhos dele, e aí ele e o Kishimoto derrotam o Deidara, depois ele, o Kishimoto e o Itachi derrotam o Itachi, e depois ele e Kishimoto conseguem capturar Ele perde, pô. Não tem nada de roteiro aí, sai falar que tem roteiro do quê? e sair com vida depois de lutar contra o Killer Bee. Ou seja, já dava pra entender que não era pra ficar focando nos objetivos muito longe. É, o Sasuke sonha alto mesmo. Isso é fato, eu tenho que aceitar. Pensar pequeno, vamos focar em coisa mais tranquila. Pô, bora focar em reviver o clã. Ele não tem mentalidade de escassez, o Sasuke, pelo menos, né? Ele sempre vai pra cima, pô. Ele mira na lua. A galera aí querendo reviver o clã Uchiha. Mas ele não quer. Ele quer vingança contra a terceira idade de Konoha. E é por isso que nesse vídeo eu tô do lado dele. Porque se depender Esculachou ele, pô. Tu me viu. esse de mim, era pro Sasuke ter feito um Edo Tensei, revivido o terceiro, só pra poder jogar ele de novo na barriga do Shinigami. Mas eu tô aceitando também ele ir atrás do Danzou, porque esse velho é outra piada de Rikudo Senin. Infelizmente, ao invés do Sasuke seguir o plano do Naruto, que foi entrar na casa do terceiro Hokage, pegar ele desprevenido no primeiro episódio e derrotar ele usando o sexo no jutsu, o Sasuke preferiu seguir por um outro caminho. Inclusive, é bom a gente bater numa tecla aqui que é muito importante, que se o Naruto derrotou esse geriátrico no primeiro episódio, significa que no primeiro episódio o Naruto já era nível Kage. E automaticamente ele faz do Sarutobi um fracassado, porque se o Naruto é um fracassado e derrota alguém, aquela pessoa automaticamente se coloca como fracassada. Então, Lembrando que os vídeos do Zé Renato são vídeos de humor, tá bom? É humor. É verdade, tem que lembrar a galera disso aí. É só zoeira, licença poética pra zoar. E eu também tô zoando, pô. O bagulho é de humor, calma aí. Vocês querem vídeo de análise séria? Vai lá no Radar Anime lá. Live, segunda-feira vai ter uma live muito boa do Obito, hein? Ó, amanhã, hein? Vai ter uma live top lá no Radar Anime, fique esperto. Vou dar um spoiler aqui pra vocês colarem lá. Um fã do Obito contra 30 hater. Livezinha top, cola. Aqui é zoeira, pô. Aqui o bagulho é mais questão de humor, entendeu? terceiro Hokage até ali já era fracassado.
E o Naruto já era Hokage, da Tebayo. Só que o Sasuke, ao invés de seguir essa linha de pegar o cara desprevenido em casa, prefere pegar o cara quando ele tá na reunião na Câmara dos Deputados do Mundo Ninja. Tem que pegar esse velho quando ele estiver fazendo pilates. Não é pegar ele quando ele estiver numa reunião com os ninjas mais fortes do planeta. Mas pegou. Beleza, também porque o Sasuke, ele tinha um plano. O plano dele consistia em: a gente vai entrar lá e eu vou fazer uma entrada. Depois disso a gente vai vendo. E é exatamente o que ele faz. Primeiro ele faz um hack and slash com os samurais que estão ali. Depois ele e o Haikage fazem um cardio pesado, que o Haikage ele perde 5 quilos só de braço, por causa do Amaterasu. E aí depois ele vai atrás do Danzou. E olha que entrada que ele faz. Porque ele chega, tá todo mundo: meu Deus, de onde ele vai vir? E agora? E aí ele corta todas as bandeiras. E aí quando todo mundo tá, um cara fala: em cima! E aí olham, tá ele parado de cabeça pra baixo, com o Sharingan ativado e a franjinha pendurada. Aí daqui pra frente, vira tudo improviso. Porque ele luta. E é pra isso que serve o macarrão, viu? Esse macarrão que eles usam na cintura é exatamente pra quando ficar de ponta cabeça a roupa não cair. Contra o Mifune e o Danzou foge. Foi um plano extremamente mal estruturado, mas merece um 10 por esforço e um 10 pela apresentação do prato. O Sasuke resolve que vai correr atrás dele, mas a Mizukage joga lava e cobre a entrada, então esse 10, felizmente, já caindo pra 8 e talvez caia pra menos. Talvez, se as coisas continuarem desse jeito, caia pra um 7 pro Sasuke. 7 palmos embaixo da terra. Gostou, Laura? Nem tá no texto, fiz de cabeça. Pensei agora. Caraca, Gostou? pensou rápido. Pensa aí, roda o texto aí pra mim. Porque ele quase é derretido pela Mizukage e depois ele é quase desintegrado pelo Tsuchikage. Se não fosse o Kishimoto transformado em Zetsu branco e em Tobi, já podia estar puxando encerramento. Agora são 2 episódios seguidos querendo Não, contra a Mizukage ali, ele teve que sambar. mostrar pra gente que o Sasuke só fez escolhas erradas. Porque ele tá no ombro do Tobi, desmaiado, depois de quase ter sido desintegrado 2 vezes, e ao mesmo Ah, não falou dele lutando contra o Haikage também, é maneiro, pô. tempo a futura esposa dele tá se declarando pro Naruto. E isso é muito aquelas imagens de: cadê o teu marido? Aí ela: ele tá lá invadindo a reunião dos Kages. E o Sasuke tá lá desacordado, tendo que ouvir por tabela o Tobi contando o plot final do anime. A Karin cura o Sasuke dentro do Kamui do Obito, enquanto o Obito tá lá fora lutando contra os ajudantes do É muito bom que nesses take que tá o Zé de Costa, ele não tá falando, ele tá só gesticulando, ó, se liga. Danzou, pro Sasuke poder ter uma justiça, né? 1 contra 1 contra o Danzou. O Obito leva o Sasuke pra fora da dimensão da intro do Play 2 e agora ele pode finalmente lutar Verdade, a dimensão da intro do Play 2. contra o Danzou. Ele finalmente vai poder se vingar contra tudo que ele fez com o Itachi e apagar essa chama que queima dentro dele de vingança contra esses velhos de Konoha. Mas esse O Sasuke fogo tava não queima bolado. tão forte assim. Porque o Sasuke espera o Danzou tirar as faixas do braço, o Danzou tirar as argolas do braço. E enquanto isso, eles estão lá conversando. E aqui a gente vê que o Sasuke aprendeu um pouco com o Orochimaru. Porque quando o Orochimaru invadiu Konoha, ele já foi pra cima do Hokage, já aqui com a faca na mão, e nem esperou ele tirar o vestido de Hokage dele. Quando o Danzou tira todas as faixas, o braço dele é um braço tentando emular um anjo biblicamente correto, só que do mundo do Naruto. Boa, boa. Que é um braço cheio de olho, só que é cheio de Sharingan. Mas o que chama mais atenção do que esse monte de Sharingan é saber que esse braço tá todo emplastrado em pomada, deve ter passado muito tempo embaixo d'água, porque esse troço tá esbranquiçado e todo enrugado. É da hora o contexto desse braço aí, porque é um braço do Shin Uchiha, que é aquele personagem que aparece em Boruto, que tem como poder ter uma capacidade genética de se adequar a qualquer tipo de intervenção cirúrgica, tá ligado? Tipo assim, se você põe a mão na testa dele, o corpo entende que é uma mão e aceita, tá ligado? Então por isso que colocou esses olhos no braço. Aí é o braço do... O Orochimaru pegou o braço do Shin, colocou no Danzo, instalou células de Hashirama pra aguentar suportar todos os Sharingans e instalou 10 Sharingan no braço do cara, pra que ele pudesse usar o Izanagi. Que inclusive deveria falar onde que o Danzo aprendeu a usar o Izanagi, né? Será que ele aprendeu a usar o Izanagi lendo a tabuleta dos Uchiha com o Mangekyo do Obito? Porque no olho do Obito não, do Shisui, porque no olho dele tem o Sharingan do Shisui e no braço tem 10 Sharingan. Danzo era bolado, tá?
Tem que fazer um vídeo dos 10, todos os poderes jutsus do Danzo, que é bem maneiro. Braço de Sharingan também. Isso é coisa de velho. Porque no mundo do Naruto não tem nada de interessante pro velho colecionar. Aí ele faz o quê? Ah, vou pegar os olhos dos outros e botar no meu braço. Isso até explica por que no Boruto a gente tem aquelas cartinhas de cada um dos ninjas importantes de Naruto. Isso dos ninjas famosos é pro pessoal poder colecionar. Isso foi uma decisão, provavelmente, de Naruto e Sasuke pros velhos poderem ter o que colecionar e a criançada ter com o que brincar também. E só pode ter vindo deles porque tinha que ter os contatos. Porque como é que você chega e fala pro Orochimaru, olha só, a gente vai lá no estúdio hoje que a gente vai precisar tirar uma foto tua fazendo a careta pra gente colocar numa cartinha pra poder vender os pacotinhos. Deve ter um cachê, pô. Ah, mas o Orochimaru não precisa disso. Por quê? Não quer dinheiro, não? É verdade, no Orochimaru ele... talvez ele queira, ele mora numa caverna. Mas se ele focasse menos em sequestrar os outros pra fazer experimento e focasse mais em ganhar dinheiro, mas também não dá pra entender. Não, mas ele é um ex-sanin, pô. Acho que ele deve ter uma grana O Naruto suave. é o herói da vila e tem uma vez que mostram ele tá com a carteira vazia. Não dá pra saber como é que funcionam as coisas. O Naruto mora no... O Naruto é o dono da vila. Mora numa casinha humilde. Ah, é porque ele é humilde, né? Eu acho que ele tá fazendo isso pra ser reeleito. Ele é tipo o presidente do Uruguai lá, né? Ele tá fazendo, olha como o Naruto é humilde, olha onde ele mora no meu bairro. Gente como a gente. Aí quando falta luz, a única casa que não falta é a dele. Todo mundo em volta sem luz, mas o Naruto lá. Só a rua dele asfaltada. Alaga Konoha inteira. Agora a rua do Naruto, e ele mora em casa de esquina, tá? Bate vento do dia inteiro. E o Shippuden também tem uma tara de botar pedaço de rosto no braço dos outros. É o Danzou com esse monte de olho, é o Deidara com um monte de boca na mão. Deve ter um filler, que tem um ninja que tem um monte de nariz de Nuzuka enfiado no braço pra poder rastrear os outros cheirando. E que agonia também que deve ser esse braço cheio de olho, porque qualquer esbarradinha já suja o olho, já fica com cabelinho, já fica coçando, já fica vermelho. Dá um vapor, vai ter terçol no cotovelo. O Sasuke, ele é um moleque mais lentinho, né? Um moleque mais no próprio ritmo ali, meio 50 cilindradas. E aí ele vê o Danzou com o braço cheio de olho e pergunta: é verdade que os velhos de Konoha mandaram acabar com o meu clã? Irmão, o Danzou é um velho de Konoha cheio de olho do teu clã no braço? É óbvio! Coitado, ele é criança. Ele tem 15. Ele também não teve muito contato com outras crianças da mesma idade. Mas se fosse o Kurapika do Hunter x Hunter, que tem o mesmo plot, que é o pessoal roubando o olho dos amigos dele, ele já tinha chegado nessa luta com uma pá. E o Danzou já responde essa pergunta do Sasuke fazendo um monte de selo de mão da maneira mais lenta possível. Fora a agonia de ter um Sharingan na palma da mão. Esse olho agora deve estar cheio de poeira. Ele vai abrir a mão pra mostrar pro Sasuke, vai ter o olho assim, a luta toda. Sei que o Danzou faz Zé, ele não enxerga por esse olho não, pô. Mas deveria, né? 4 wins extremamente lentos. E quando ele acaba, ele vai pra cima do Sasuke e dá um soco com esse braço nojento de olho. Meu, pra que tu fez isso aqui? Se você vai socar, o cara tá senil já. E provavelmente a intenção dele também foi fazer o Sasuke sentir nojo desse braço cheio de olho chegando perto dele. Parece plot de filme de terror dos anos 90. O Sasuke se defende com o Susanoo e aí ele olha pro Danzou com o Mangekyo Sharingan e o Danzou já sai correndo pra trás. Porque pra ele, Sharingan é só o que tá no braço dele. O que tá no rosto dos outros ele não gosta. Ele pega o Danzou com o Susanoo, vai estourar o Danzou, mas aí a Toei e o Kishimoto são covardes, porque ao invés de terminar tudo agora logo, eles pulam pra abertura, depois da abertura eles pulam pro Naruto, e aí o Naruto tem uma crise de ansiedade. O Naruto tendo uma crise de ansiedade é maluquice, tá? É 1000 graus. E enquanto o Naruto está tendo crise de ansiedade, o Kakashi tá dando esporro nele, falando: Naruto, levanta, respira com calma, fica tranquilo. Tava tipo aqueles: que é isso, um garoto tão bonito desse, pô? Herói. Tá passando por isso por quê? Passa por isso não, menino bonito. Vamos lá, levanta. A gente volta pra luta do Sasuke contra o Danzou e tá o Sasuke ainda segurando o Danzou aqui e... O Zé não comentou, mas é interessante o fato do Susanoo e do Sasuke ter uns parafusos, né? Tá vendo aqui, ó? Uns parafusos, ó. Tá ligado? Como que é? Se quando é assim, Cruz, é o parafuso Phillips, esse é a chave de fenda. Aqui, ó, o parafuso de fenda. Perguntando: foram os velhos de Konoha que mandaram o Itachi acabar com o clã Uchiha? Não foram os velhos, foi o velho primordial, o geriátrico principal. Tinha que aproveitar esse momento e perguntar logo do outro crime. É verdade que o terceiro Hokage não cuidou do filho do quarto? Mas o Sasuke tá nem aí pro Naruto também. Aí o Sasuke aperta com tanta força o Danzou que ele sem querer estoura o saquinho de ketchup predileta que ele tava levando na boca pra poder comer um salgado depois que acabasse a reunião. Falando nisso, é uma parada que... Ou duas ou uma. Ou eu começo a andar com um sachê de maionese ketchup na bolsa,
ou eu paro de comer coisas com ketchup e maionese, porque fez falta pra mim em alguns últimos lugares que eu andei ultimamente. Eu acho que sem entender a situação que ele tava, ele fala, eu acho que o Itachi deu com a língua no dente. E aí o Sasuke, ao invés de esmagar o Danzou, ele entra num looping de flashback. Ele tem um flashback conversando com o Itachi quando era criança, aí ele vai pro Obito, aí ele volta pra ele criança, depois ele vai pro Obito de novo, volta pra ele lutando contra o Itachi, vai pro Obito mais uma vez e volta a ser criança. E isso aqui é recorde. Nem o Naruto, em um episódio só, conseguiu lembrar de tanta coisa ao mesmo tempo. Se botasse o balanço no meio dessa montagem de flashback, podia mudar o nome do anime. Verdade. Quando volta pra luta, a gente vê que o Sasuke é meio pressão baixa mesmo. Porque antes do combo de flashback, o Danzou falou, eu nunca achei que o Itachi revelaria tudo pra você. Você é especial mesmo. Aí o Sasuke pergunta de novo, e o Danzou fala, ele contou tudo pra você. Aí o Sasuke, então é verdade? Meu irmão, você quer que ele fale o que ele já falou 3 vezes? Que Mas é uma verdade muito impactante, pô. Ele tava confirmando as o ideias. Itachi foi mandado pra fazer uma... Você já sabe. Maluquice. O que tu quer? O Sasuke cria um monte de músculo de chakra no Susanoo, e aí o Danzou escolhe que esse é o momento dele fazer um monólogo. Mas também ele sabe que o personagem dele não vai durar muito tempo mesmo, então o ator ele precisa cavar qualquer tempo de tela que ele puder pra ele poder fazer um portfólio depois. O Danzou fala, um monte de coisa que não diz nada, e aí depois ele finaliza falando, se o Itachi te contou essas coisas mesmo, então ele é um traidor de Konoha. E aí você não fala isso de um personagem que tem uma fanbase, de um personagem que é amado. Tu não pode. Você não pode mexer com esse tipo de coisa com um personagem que tem uma popularidade alta. Tu quer falar esse tipo de coisa, tem que falar da Tenten, tem que falar do Kiba, que são personagens que ninguém liga, que é socialmente aceito criticar. Mesmo a Tenten tendo coragem de falar, eu vou selar o Madara. E foi. A Tenten só não é mais corajosa do que o homem que na guerra, enquanto o Madara lutava contra todo mundo, tentou puxar o cabelo do Madara. Infelizmente o Danzou não termina nem de falar, porque o Sasuke aperta ele com o Susanoo e ele explode. A coisa foi de Naruto pra Attack on Titan em menos de 15 segundos. O Sasuke toma um susto porque ele fala sozinho, não diga mais nada sobre o Itachi. Como se ele tivesse acabado de fazer um especial no jogo de luta e tivesse só esperando acabar pra poder aparecer a pontuação, só que aí ele toma um susto porque atrás dele aparece o Danzou, vivo. E aí o Danzou propõe, que tal lutarmos só com nossos olhos? Aí É muito maneiro essa parte, tá? Muito maneiro. mole, né? Porque o maluco tem um braço com 30 olhos, um quarteirão inteiro do clã Uchiha no braço, e o Sasuke, coitado, tem os dois da cara, por enquanto. E o anime também não tem muita noção das coisas, porque o Danzou deu um soco no Susanoo e não adiantou nada. Aí ele me pega uma kunai e vai pra cima do Susanoo. Eu também não sei muito bem o que a Toei esperava, porque o Sasuke faz cara de assustado, o Danzou faz todo um drama com uma kunai na mão, e aí a Toei me mete um comercial, como se fosse um cliffhanger. O Sasuke devia estar assustado, é da coragem do Danzou de puxar uma kunai contra uma pessoa que tá com um Sharingan ativado e um Susanoo ligado. Rola toda uma jogada de drones pra fazer a... Mas vale citar também que o Danzo, sabendo que tem 10 vidas, ele sabe muito bem que, tipo assim, ele teria que, teoricamente, economizar chakra pra ir testando golpes mais fortes no decorrer da luta, tá ligado? Ele tem 10 vidas, então pra que ele vai soltar o jutsu mais poderoso dele agora, sendo que, tipo assim, ainda dá pra ver a luta, qual que é o limite. Ele não sabe quais são os poderes do Sasuke, tá ligado? cena, um dramalhão, e aí quando ele bate com a kunai quebra. O que mais me surpreende aqui é a força na mão do ator do Danzou, porque se você tá com a kunai do Naruto na mão e você vai esfaquear alguma coisa, quando você bate e ela vai bater aqui, ela vai fazer pressão, a mão dele era pra ter ido pra frente. Era pra ter uns Ó, 4 mas ó as veias ali, ó, fazendo força. dedo no chão, mas o cara conseguiu segurar aqui e ficar. Depois disso, todo mundo começa a suspeitar que o Danzou tá usando hack. Pô, posso falar um bagulho pra vocês? Pra mim, esse formato do Susanoo aí, ó, que é o meio corpo, é o mais da hora de todos. Pra mim, poderia manter assim, tá ligado? Esse estilo assim, pra mim, é o mais da hora. Depois, quando fica Susanoo completo assim, eu acho que é muito megalomaníaco, mano. Deveria ter parado o Susanoo nesse nível aí. Porque o Sasuke esmaga ele no chão e ele reaparece em outro lugar. Se botar um anti-cheat nessa luta, a conta do Danzou vai banida na hora. Verdade. O Sasuke faz o Danzou viver uma experiência de Souls-like, porque enquanto o Sasuke tá parado batendo, o Danzou tá pulando e girando e esquivando o tempo inteiro. E o Sasuke tá no mesmo lugar fazendo golpes telegrafados com o Susanoo. O Sasuke... Galera, vocês têm que ver o quão o Danzo também é poderoso por ter tudo que ele fez aí, mano. Tipo assim, o Danzo é muito forte, o Danzo derrotaria alguns ninjas do mundão afora, viu? que pula pra cima do Susanoo e usa o Amaterasu no Danzou e ele cai fazendo sons de velho. Eu escrevi isso, mas eu não lembro quais são os sons. Mas eu imagino que seja...
Eu imagino esse som. O Danzou sobreviveu e mais uma vez ele faz selos de mão extremamente devagar e usa um jutsu lá que é Futon Ondas de Vácuo. E pô, o jutsu Então, o Danzo é um dos melhores usuários de estilo vento de Naruto. pode ser rank S, pode ser o jutsu mais forte do mundo, mas se a pessoa pra usar tem que fazer essa cara que o Danzou faz, eu prefiro não usar. O jutsu de jutsu é um fogo é tiro assim de também. 12, invisível. O Danzou conseguiu errar todos os tiros. Mas pra sorte do Danzou, o maior inimigo do Sasuke continua sendo ele mesmo. Então ele, pra esquivar, ele pula, só que ele pula meio torto, meio errado, e ele cai pra fora da ponte. Só que enquanto ele tá caindo, ele pega o sangue aqui do olho e Gênio. faz uma Fala se não é gênio, Zé Renacho. Fala se não é gênio, Zé Renacho. invocação. Mas aí a gente se pergunta, ele vai invocar uma cobra no ar? Mas ele tem novidades, ele invoca um falcão. Fala se não é gênio, senhor Zé Renacho. Porque essa é a nova personalidade dele. Mas quando que ele aprendeu a invocar um falcão? Aí eu te falo. Calma aí. Ó. Calma aí, vamos ver se eu acho aqui, ó. Pera aí. É no capítulo 1? Tomara que eu... Aqui, ó. Olha só, vamos lá. Momento da explicação, hein? Capítulo 1 de Naruto no mangá, certo? Capítulo 1, tá vendo aqui, ó? Primeiro capítulo já mostra que o Sasuke, da mesma forma que, ó... Ai, tá até rasgando. Cadê? Tá aqui, ó. Da mesma forma que tá mostrando que o Naruto tem relação com sapos. Aqui. Aqui. Olha só o Sasuke aqui, ó, em cima de um falcão. Vocês estão vendo? Tá ruim pra ver, tá... Ó. Fala. Tá vendo? Então, aonde que tem referência disso? Primeiro capítulo do mangá, meu bem. Tem jeito. Ele lutou contra o Itachi, quase fez meet and greet com o Rikudo Senin, aí foi tentar pegar o Killer Bee, quase fez meet and greet de novo, ele não teve um espaço de tempo pra aprender essa invocação nova. E aí até o Tobi se pergunta, como é que ele aprendeu a fazer isso? Trunfo, paizão, trunfo. E se tem alguém que gosta de Naruto de verdade e acompanhou tudo, é o Tobi. É o Obito que tá desde o início Verdade. acompanhando tudo. Inclusive, em vários momentos, a gente sabe que ele ajudou o Kishimoto a planejar coisas que iam acontecer. Mas tudo bem, a gente deixa passar, porque essa luta não é contra o Sasuke, é contra o Danzou. Deve ter sido o Kishimoto que fez esse contrato aí, enquanto o Sasuke tava desacordado em algum momento. Ele pegou, Perfeito. não, fazer um contrato aqui pro moleque, pô. Garoto é bom, vamos botar ele aqui, isso aqui. Moleque e aí é os Falcão firmeza. aceitaram e foi. Preciso me controlar pra não falar do Sasuke, não falar as coisas. Porque o inimigo hoje é outro, o inimigo é outro. Não, Sasuke, o inimigo é outro. Não. Aí, ó, tá vendo? Ele é mil grau, ele falou pra mim, ele falou, não, eu vou tentar ficar mais ao lado do Sasuke nesse vídeo. Aí, ó, que filha da mãe. Nosso inimigo é outro. Laura, quem é nosso inimigo hoje? Terceiro Hokage. Também, mas quem é de verdade? Danzou. Danzou! Sabe quem ele é amigo? Quê? Sabe de quem ele é amigo? Eu não falei nada com nada. Do terceiro. Ele é amigo do terceiro. Tinha que ser. Amigão, pô, melhor amigo, inclusive. O Danzou fala que tem muito tempo que ele não vê o Amaterasu e a Karin percebe que um dos Sharingans do braço fechou o olho com a pele enrugada em volta. O Danzou dá uma provocada de leve no Sasuke falando do clã Uchiha e do Itachi, ou seja, tocou em dois assuntos que deixam o Sasuke Não pode? automaticamente tiririca e fazem ele ir pra cima do Danzou. Aí o Danzou faz o mesmo jutsu que ele faz bem sim e fica feioso, só que ao invés dele atirar um monte de coisa, ele faz tipo uma lâmina de vento. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na Cadê eu aí? Ó, aqui, ó, Camus genérico, não... aí foi foda. descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau. Papo aleatório aqui, eu sou corintiano, tá? Papo aleatório, rapidão. Pensei aqui agora, pensamento intrusivo, vou falar. Vocês acreditam que eu sou corintiano, ok? Você acredita que eu sonhei hoje que o Yuri Alberto, atacante do Corinthians, tava me mandando mensagem antes do jogo, falando que, tipo assim, pô, hoje eu vou jogar e vou fazer gol, mano. Pá, torce pela gente lá, não sei o quê, pá. Ou seja... Que loucura, né, mano? As ideias, qual que é o sentido de alguém sonhar isso, mano? Sonhei, pô, que o Yuri Alberto mandou um salve no WhatsApp. E aí, Yuri Alberto, se você curte esse conteúdo, dá um salve, paizão. O Sasuke Maluquice. esquiva, só que ele usa um doton meio artesanal, porque ele cospe o vento pro chão e faz subir areia e terra pra cima do Sasuke. Agora o Danzou, ainda nessa vibe artesanal, ele começa a botar vento em volta de umas shurikens e jogar no Sasuke. É Olha, isso aí é difícil de fazer, tá? o Futon Rasen Shuriken,
só que sem o Rasen. O Sasuke esquiva boa. da primeira, mas o Danzou já tá preparando umas 2 shuriken cuspindo ar com essa boca murcha dele. E aqui a gente vê que o Sasuke não ficou satisfeito só com a entrada dele na reunião da ONU Ninja. Ele precisa de mais. Aí, ao invés de esquivar, o Sasuke gira, bota a espada no buraco da shuriken e usa essa shuriken pra se defender da outra. Depois ele pega e taca essa shuriken no Danzou. E ele se amarra em fazer isso porque ele sabe que impressiona a gente. Pode E ele é muito bom em Bukijutsu, tá ligado, Sasuke? falar o que quiser do meu menino Sasuke, mas ele sabe o que a gente gosta de ver. Aí ele reflete outra, faz cortar uma pedra do alto e começa a cair pedra em cima do Danzou. Parece extremamente pensado, mas com certeza foi uma feliz coincidência. Mentira. Olha, se fosse o Naruto, você ia tá falando que é gênio. O Danzou foge, só que o Sasuke já tá em cima dele com a espada, e antes dele bater, o Danzou pega ele pelo pescoço. Irmão, você está com uma espada na mão, o controle de alcance é teu. É Como é verdade. que tu deixa esse velho chegar perto ao ponto de te agarrar pela garganta? Isso que me ajuda a te ajudar. Eu não quero falar de você hoje, mas não dá. O Não quer e tá falando o vídeo inteiro. Danzou pega ele pelo pescoço e o Obito até se assusta, porque ele acha que não vai ter Quarta Guerra Ninja. Ele provavelmente já tá contando aí com esse dinheiro que o Madara ia dar pra ele. Mas pra sorte da gente, o Falcão, que eu vou apelidar aqui de Kishimoto, O Falcão é Garuda, o nome, ô Zé Renato. Garuda. pega uma das shurikens e joga de volta no Danzou, e ela arranca o braço dele cheio de Sharingan. Aí o Sasuke já aproveita também e corta ele ao meio. Mais um olho do braço fecha, o braço some do chão e tá o Danzou em pé em outro lugar. O Falcão vem, faz um favor de arrancar esse braço horroroso e esse homem resolve voltar mais uma vez com esse bracinho. Muito louco, mano. O Danzou fala Caraca, essa luta é muito boa, velho. Você é louco. que é impossível, e aí o Sasuke olha pra ele, arregala o olho Ah, e manda um mini Tsukuyomi, né? Muito louco também, mano. e começa a virar corvo. Aí os corvos começam... Os corvos? É corvos ou corvos? Aí os corvos E detalhe, tá? Esses corvos são genjutsu, viu, galera? Sasuke não tem invocação de corvo. começa a circular, nunca falei isso no plural na minha vida. Os corvos começam a circular o Danzou e ele, por ser velho, provavelmente estava sentindo um ímpeto muito forte de reclamar da barulhada dos corvos a essa hora do dia. Só que aí, antes que ele possa Olha isso. abrir essa boca murcha dele pra reclamar, o Itachi tá atrás dele. E esse Itachi que apareceu atrás dele usa Amaterasu no Danzou. E especialmente nesse episódio, os olhos que estão no braço do Danzou parecem Assim, uma né? bola de bilhar. Acabou que era só um genjutsu e o Sasuke tá atrás dele, pronto pra enfiar a espada nele, só que ele não consegue se mexer. Porque o Danzo faz um jutsu de selamento. Mano, muito... Véi, é um xadrez monstro essa luta, mano. Porque ele caiu no jutsu do Danzou, Nimple, risco de canetinha no jutsu. E isso aí, pra sair, é uma droga. Vai ter que ficar esfregando bem. O Sasuke provavelmente na guerra ainda tá com risco de canetinha. O Obito fala que ele provavelmente colocou esse selo no Sasuke quando ele pegou o Sasuke pelo pescoço. Já é a segunda vez que pega esse moleque pelo pescoço e bota um selo nele. A Karin vai pra tentar ajudar, mas na mesma velocidade que ela vai, o Danzou chuta ela de volta. O Danzou faz um Kai, como quem não quer nada, acho que ninguém percebeu, pega a espada da mão do Sasuke e começa a falar. E tu vê que o cara é vilão aí porque ele pega essa espada e ao invés dele ir direto ao ponto, ele quer fazer discurso, ele quer pegar tempo de tela, ele quer fazer monólogo, porque ele sabe que o patrão, Naruto, gosta disso. Ele quer fazer monólogo. Gosta de uma falação. O Danzou fala que o Sasuke foi o único erro do Itachi, aí ele levanta a espada, o rosto do Sasuke se reflete nela, ele fala mais um pouquinho e aí ele vai pra bater em câmera lenta. Dá tempo do Obito começar a ativar o Kabui, dá tempo do Sasuke ter um flashback e o pior, dá tempo do Sasuke usar o Suzano. Pior não, desculpa, perdão. Pior Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É, vão percebendo. não, que estamos do lado de Sasuke. E o melhor, dá tempo dele ativar o Suzano. O que é Suzano, cara? Tu é um cara... Fico imaginando um cara. Não é, não é porque não escreve assim, é tipo Suzano O, tem um apóstrofo e tal. É uma, tipo uma entidade de chakra que o Sasuke invoca em volta dele. Chamado Suzano. É. Se tu... Acho que duvido que o Kishimoto pensou, pô, lá no Brasil só vai ficar errado, vai só erradão, mano. Vão ficar achando que é um cara. É igual, tu acha Tem uma estação aqui, tem um bairro aqui perto aqui, Suzana. que o Togashi pensou quando ele escreveu Cura Pica Curta? É, pensou. As coisas têm que ser pensadas. E agora é o Suzano que a gente conhece. Grande Suzano. Cara, voz de nome de quem vai em botequim. Ó, chegou Suzano. Seu Quem vai no Suzano. Seu Bingo, Suzano. Tá embutido seu Suzano no nome. Eu, a partir de agora, só chamo Suzano de seu Suzano. E agora é o Suzano que a gente conhece. E o Sasuke lembra que ele tem 15 anos de idade e faz o que toda criança faz enquanto tá numa briga. Bota a mão aqui
e tenta virar Super Saiyajin gritando. Ele não consegue virar Super Saiyajin, mas ele consegue se livrar do selo da canetinha. E é muito maneiro, tá, o fato do Sasuke conseguir se livrar de um jutsu de selamento só com o poder do chakra. Essa luta, o Kishimoto tá levando uma bolada. Ó, se o Kishimoto tá te devendo dinheiro, em 2011 era o momento dele te pagar. Porque só nessa luta já foram 3 Suzano diferentes. Tem o Sasuke em cima do Falcão, que é novidade, e fora as figures que envolvem a luta contra o Danzou. O Kishimoto farmou fácil aí uns 5 bonecos diferentes pra vender no AliExpress. A Karin vê esse novo Suzano e fala: o chakra dele, do Sasuke, não é mais o mesmo de antes. Ela já tá falando isso desde a luta dele contra o Killer Bee. Verdade. A gente já entendeu que não é mais o mesmo de antes, minha filha. O que que te falta acontecer pra você entender que o Sasuke não é mais o mesmo de antes? O Sasuke atira uma flecha de Suzano no Danzou e aí ele fala: não vai dar tempo de formar selos. Não tenho escolha. Lógico! Fazendo selo igual quando eu coloco o anime pra passar em 0,75 pra eu poder entender o que eles estão fazendo e eu poder brincar de Naruto em casa. Papo É reto. óbvio que não vai dar. O ombro dele começa a borbulhar por baixo da roupa, que provavelmente seria um espasmo muscular, porque ele tem mais idade e tá fazendo muito esforço, mas na verdade saiu uma árvore de dentro do braço dele. E ele usa essa árvore pra desviar a trajetória da flecha. Ou seja, aquele Kai que ele falou antes, como quem não quer nada, foi pra poder liberar esse jutsu do bracinho. Porque agora, além de ter um monte de Sharingan, ele também usa Mokuton. E no ombro do Danzou tem um rosto. Essa metade do corpo dele inteira é mais clara. Isso aí é porque ele fica o dia inteiro enfurnado naquela ambu raiz que é dentro de uma caverna. Não A toma um janela sol. deve ser só desse lado aqui do escritório dele, aí só metade do corpo dele é queimado. Igual gente que dirige com o braço Verdade. pra fora do carro, Eu fiquei esse aí dia. fica com marca de camiseta de um lado só e do outro não. O Obito fala, sozinho, mas na verdade ele tá falando com a gente, que o Danzou só consegue controlar esse monte de Sharingan porque esse bracinho dele tem células de Hashirama. E por isso que o braço dele tem um rosto, e é por isso que ele consegue usar Mokuton também. Se o custo pra fazer tudo que o Danzou faz fosse ter um rosto, uma cara no meu ombro, eu não sei se eu aceitaria, não. E eu duvido que isso deve ter sido passado pra ele quando ele fez o implante das células de Hashirama. Olha só, possivelmente um dos colaterais é ter um rosto no ombro. Você Um dos aceita? colaterais. Deve ter sido passado. A Karin avisa que o jutsu que o Danzou usava pra deixar ele imortal acabou e que esse aí é ele de verdade. Mas a gente sabe que não vai acabar, porque ainda falta mais um episódio inteiro de luta, porque o nome do próximo episódio é Danzou. Eu esqueci o nome do sobrenome dele. O Sasuke tira outra flecha, mas o Danzou faz um jutsu, some e aparece em outro lugar. Ele já tá com 3 olhos fechados nesse braço. Ele precisa parar com esse negócio, porque uma coisa é tu ter um braço feio cheio de Sharingan. Nossa, Outra... eu não lembrava. Eu achei que quando ele tinha feito o Mokuton lá pra desviar da flecha, ele tinha perdido o braço. Como que ele perde o braço? Vamos ver se fala nesse vídeo que eu esqueci agora. Coisa é tu ter um braço feio cheio de olho fechado. Agora a gente vai finalmente descobrir o que o Danzou tá fazendo. Porque o Obito fala, é o jutsu proibido, Izanagi. E acaba aí. Ou seja, a gente vai continuar sem saber o que tá acontecendo. O Sasuke tira outra flecha e acerta, mas não dá em nada. E aí o Obito percebe, eu só falei o nome, eu não expliquei pra quem tá assistindo e não sabe o que é. O Danzou está reescrevendo a realidade. Pra quem não entendeu o que é o Izanagi, é a mesma coisa que o Sasuke estar lutando contra alguém que tem o poder do Kishimoto. O Danzou cospe um Rasengan de Verdade. vento, mas não dá nada porque o Sasuke tá dentro do Suzano. O Obito aproveita que a luta deu uma esfriada e ele explica as coisas um pouco melhor. E cada vez que o Danzou revive, ele usou o Izanagi, e cada vez que ele usa o Izanagi, um olhinho do braço dele fecha. Agora só existem 2 opções pro Danzou. Ou o Sasuke faz ele ir de clã Uchiha, ou ele vai ser obrigado a viver o resto da vida com esse bracinho cheio de olho fechado. E o Danzou agora tá igual um jogador de Yu-Gi-Oh! Ele fala, aí ele olha pro braço dele como se ele estivesse olhando as cartas no disco de duelo, e aí ele fala de novo. O cara tá desesperado pra cavar vaga em qualquer anime que ele puder. Com esse braço aí, o máximo que ele pode fazer é ponta em Boku no Hero, com um herói que o poder dele é ter um rosto no ombro. Ele usa uma invocação e chama um elefante. E o Sasuke, coitado, que já tá cansado, tá com uma cara de que tá enjoado, mais um pouquinho esse menino, bota os bofs pra fora, começa a ser sugado pelo elefante. O Danzou aparece atrás do Sasuke, cospe outro jutsu de vento, e esse abre as costas do Suzano, então ele vai na direção achando que ele vai acertar o Sasuke. Só que o Sasuke usa uma bola de fogo, queima o elefante, o Suzano vira e dá na cara do Danzou. A Karin tenta explicar pro Sasuke como é que funciona o jutsu do Danzou, e aí ele fala, quando todos os olhos fecharem, o jutsu para, né? E aí o Danzou fala, então você sabia sobre o Izanagi? E aí o Sasuke fala, então é isso, né? E aí tá explicado por que entre Danzou e Hiruzen, o Tobirama escolheu Hiruzen. Olha esse velho entregando tudo. É isso e essa fixação Verdade. de querer se encher de olho de Uchiha. Se o Tobirama pega esse braço e descobre que ele tá cheio de olho, cheio de Sharingan, ele é deserdado de Konoha. Ele vira no Kenin na hora. O Sasuke vai pra Será cima que do Danzou será que o Tobirama aprovaria ou reprovaria
as ações que o Danzo fez aí de fazer esse braço aí? O massacre do clã Uchiha e etc. Que será? Qual que será que seria a opinião do Tobirama? Deixa aí nos comentários. Mais um olho fecha. O Danzou tá vivendo aquela experiência quando você vai lutar contra um chefe e aí você farma um monte de vida antes e você nem se importa mais de morrer na luta. O Sasuke percebe que essa luta tá se passando em 2011 e que munhequeira do Ramones é um negócio que não tá mais tão em alta. E aí ele vira de costas e começa a tirar dele. Ele aproveita e invoca 3 shuriken. Vale citar que ele usa essas munhequeiras pra esconder os selos de Bukijutsu lá de anexamento, tá ligado? Onde ele pode invocar Shuriken. É muito louco. Ele faz contra o Sasuke isso, contra o Itachi. Gente, e aqui a coisa fica ridícula. Porque o Danzou tá indo pra cima dele com uma kunai, ele taca 3 shuriken no Danzou, acerta, e esse homem usa o Izanagi. O cara usou o Izanagi pra não morrer pra shuriken. É um Kawarin. Substituição, que é o Izanagi que todo mundo sabe. Fica claro que se a Tenten tivesse aqui, esses 10 Sharingan já estavam dormindo há muito tempo. E o Danzou também encasquetou com esse negócio de ir pra cima do Sasuke com o kunai na mão. Pra não ficar feio, porque o Sasuke tá vindo com uma espada de Raiton, ele coloca vento na kunai e ela vira uma espada. Aí isso é maneiro. A espada é maneira que ele faz. Os dois vão pra cima um do outro e para numa imagem muito bonita deles dois parados batendo assim, que minha mãe, se ela visse, ela ia falar pra imprimir e ia moldurar essa foto. Igual ela falou quando o Goku morre no Dragon Ball Z logo no início, e ela acha aquela imagem muito bonita, porque tinha uma figurinha no álbum que era essa foto. Só que se você parar pra ver essa foto direito, você vê que o Danzou tá com a cara enfiada no cangote do Sasuke. O cara estragou uma imagem que poderia virar vários produtos licenciados. E é aqui que deve ter sido a gota d'água pro Kishimoto, porque o próximo episódio é o último do Danzou. Então os dois coladinhos e ofegantes, e o Sasuke deve estar incomodadíssimo. Porque, primeiro, o Danzou deve ter aquele cheiro de coisa guardada. Segundo, o Sasuke tá com a cara colada no ombro do Danzou, que tem um rosto. E terceiro, e menos importante também, o Danzou furou ele com a espada. Mas eu acho que o pior é o cheiro. Só que o Sasuke também furou o Danzou. E aí o Danzou começa a fazer um discurso, se querendo, né? Ah, porque o Izanagi, não sei o quê. E aí ele percebe que não tem Izanagi. Ele tá furado de verdade. O Danzou tava num genjutsu o tempo inteiro. E aí o Obito, pra poder explicar pra gente, começa a falar sozinho. Que é mais um sinal claro do que eu já falei antes, que esse homem sabe que ele tá num desenho. Porque não tem sentido, ele pode só pensar isso. Mas ele fala pra gente poder ouvir também. A explicação é, o Sasuke fez um genjutsu e o Danzou acha que ele ainda tinha um olho disponível pra usar o Izanagi, mas ele não tinha. E sabe como que o Sasuke... Genialidade monstra do Sasuke, tá? O Sasuke pensou nisso? Porque esse velho ficava o tempo inteiro olhando pro braço pra ver quantos Sharingans ainda tinham, como quem tá olhando a hora, toda hora pra ir embora. Irmão, se tu tem 10 Sharingans e tu morreu 9 vezes, você não usou todos. Se você tem 10 Sharingans e morreu 10 vezes, você usou todos. O Danzou tá no chão, o Sasuke tá em É agora que o braço descontrola, né? pé, e o Obito, que é o olho do Shisui. E aí, do nada, o rostinho do Hashirama no ombro do Danzou começa a ter um espasmo e começa a tentar sair. A Karin vai pra poder ajudar o Sasuke a recuperar HP e o Danzou tá na frente dele surtando. Esse é o momento de pegar-lhe uma kunai e acabar com isso logo. É só espetar esse velho e acabou. Mas ele vai explodir, pô. O Danzou começa a ser dominado pelas células do primeiro e começa a virar uma árvore. Mal sabia Sasuke que esse seria o futuro dele em Boruto. Verdade, triste. Brinca não, Zé, por favor. Uma luta extremamente simbólica pro Sasuke, inclusive. O Danzou perde o bracinho de Sharingan dele, mas ele se solta da árvore e aí ele tira as faixas da cara dele e ele tem um Sharingan no olho direito. O Sasuke vai pra cima dele com o Chidori, mas o Danzou dá a volta e pega a Karin como refém. E aí o Danzou fala, não que eu considere minha vida preciosa, mas pro bem do mundo e pela paz, eu não posso morrer aqui. A ego trip desse velho, irmão, tu... Não, ele falou que eu não considerasse minha vida... Não que eu considere minha vida muito preciosa, ele deixou claro antes. Surgiu no anime ontem. Tá achando que é quem? Reencarnação de Indra? De Ashura? Filho de Rikudou Senin? Tu nem é ET, irmão. Pô, se coloca no teu lugar. A Karin pede pro Sasuke salvar ela e aí o Sasuke fala, não se mexe, Karin. Ela dá um sorriso, o Danzou se preocupa e o Sasuke tá desenhado com um traço que parece que ele foi feito pelo Junji Ito. Ele fura a Karin e o Danzou com aquela espada de raio e começa a falar sozinho. Irmão, -1. A cabecinha de farofa do Sasuke desistiu de vez aí já. E eu acho que agora a Karin consegue entender que o Sasuke tá diferente. O Danzou solta a Karin e ela cai no chão. E uma jogada linda por parte da Toei, porque conforme a Karin desmaia, a tela fica preta e provavelmente entrou comercial. O Danzou começa a correr e o Sasuke vai andando atrás dele. Essa cena é pica. Igual um filme de terror. Mas aí também nem tem muito mérito na caminhada rápida do Sasuke, porque o Danzou tá correndo todo prejudicado, já é um senhor de idade, e também tem o fato de que ele tá correndo fazendo muito. Por que ele não usou o Koto, mano? Gesticulando muito, igual como se ele estivesse num sonho. Então ele tá correndo fazendo muito movimento,
e se movendo pouco. O Obito desce pra poder pegar o olho do Shisui, e aí o Sasuke aproveita pra poder ter um flashback, porque só tem 13 minutos de episódio. E o foco principal dessa parte já acabou. Então eles vão ter que encher linguiça aí por mais uns 10 pra bater os 23 minutos de desenho. O Danzou tem um flashback agora de quando o Tobirama Cena importante, né? Essa cena aí mostra a morte do Tobirama, né? foi de Rikudo Senin e cometeu antes disso o maior erro que ele poderia cometer, que era nomear Hiruzen como terceiro Hokage. O Danzou, como estava com raiva porque o Hiruzen virou o terceiro Hokage com razão, resolve que, já que eu não pude explodir todo mundo naquela época, eu vou explodir todo mundo agora. E eu que te levanto uma questão: como é que você treina um jutsu que envolve você se explodir? Como é que tu pratica? Como é que você sabe que na hora certa esse negócio vai funcionar? O Danzou começa a soltar um monte de tinta e aí o Obito fala: Sasuke, fica longe dele. E usa o Kamui pra entrar no chão e deixa o moleque lá, depois de ter lutado por sabe quantos episódios seguidos. E que a gente vê como é que esses velhos são o mal desse desenho. Porque o Danzou fala: Sarutobi, da mesma maneira que você deu sua vida pela vila, por Konoha, eu também estou dando a minha. Eu queria era saber o que é essa tal folha Konoha que eles estão falando, porque a vila não é. Porque um deu a vida pra colecionar olho dos outros e o outro deu a vida pra poder maltratar o filho do quarto Hokage e também pra transformar todos os moradores de Konoha em fumantes passivos. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse... Bom demais, Zé. Pô, Zé, tu é brabo, pai. Caraca. Ô, meu Deus. Bom demais. Papo reto. Zé Renato monstruoso. Gostei bastante de mais um vídeo. Lutaça, tá? Lutaça, Danzo contra Sasuke. É uma bela de uma luta. É uma luta cinematográfica. E o Zé trouxe mais um vídeo brabo. Se tu não conhece, tá maluco? O Zé Renato muito brabo. Vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, certo? Sempre a gente traz vídeo que ele faz aí de Naruto. E esquece, Zé, mais um trampo primoroso. Bom demais. Nem vi o tempo passar, mano. Papo reto. Tamo junto, galera, ó. Se inscreva-se. Ah, deixa eu te falar um negócio rapidinho, hein, ó. A promoção ainda tá aberta, certo? Aqui, ó. Se você tem interesse em monetizar o seu canal de forma rápida e fácil em qualquer plataforma, principalmente no YouTube, com as técnicas mais modernas para você viralizar o seu conteúdo e também monetizar o seu canal, escaneia o QR Code ou cola no link da descrição, que lá você vai ter o Influencer Legacy, que é basicamente o melhor treinamento para YouTuber que existe na atualidade, ok? Então, se você quer aprender a fazer conteúdo, a viralizar esse conteúdo e ganhar dinheiro com ele, cola aqui no treinamento, que é através do Legacy Promo, que é exatamente o que tá nesse QR Code ou que tá na descrição. É uma promoção do treinamento de YouTuber Influencer Legacy, onde você vai pagar metade do preço e vai ter o material mais completo de treinamento para você trabalhar com redes sociais, com conteúdo, ok? Então não fique de fora, muita gente já tá adquirindo, só falta você, cola e vamos pra cima que o mundo é nosso, ok? E ó, Zé Renato, brabo demais. Se você não conhece o canal dele, Zé Renato, muito bom também. É isso. Galera, muito obrigado aí, ó. Muita gente se inscreveu. A gente conseguiu bater os 200 mil inscritos e agora é buscar 300 mil. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí pra fortalecer. E é claro, deixa o like nesse vídeo aqui pra também deixar a gente forte. E agora nos cards eu vou deixar mais vídeos do Zé Renato. Talvez você não tenha visto algum outro. Tá aqui nos cards, react meu de vídeo do Zé Renato sobre Naruto. Uma combinação infalível, ok? Por aqui eu vou indo nessa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!